Hoje eu vou falar sobre 5 possibilidades de restituição de imposto no ordenamento jurídico brasileiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Silva e eu ajudo pequenas e médias empresas a reduzir os seus impostos. Hoje eu vou estar falando sobre restituição de imposto e 5 possibilidades de restituição de imposto para a sua empresa. Antes de mais nada, já queria pedir você para dar um joinha, para dar um curtir, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente. A restituição de imposto é a restituição daquilo que é seu por direito. E nós vimos 2 casos mais comuns, que é como você faz no seu imposto de renda de pessoa física. Você paga todo mês o seu imposto de renda retido da fonte, na sua folha de pagamento, e lá no ano calendário seguinte, você faz a declaração de ajuste de imposto de renda, e caso você tenha valor a receber, o que a Receita Federal ela faz? Ela restitui o valor pelo qual é seu por direito. E uma outra possibilidade de restituição de imposto é quando existe um imposto que foi pago indevidamente. Então vamos falar sobre a nossa primeira possibilidade de restituição de imposto, que é a restituição do ICMS. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço Intermunicipal, Interestadual e Comunicação. Então, sobre todas essas atividades, sobre comércio, transporte intermunicipal, comunicação, sobre tudo isso vai incidir o ICMS. E sempre o ICMS ele incide na nota fiscal. Então, por exemplo, você emitiu uma nota de R$10 mil, coloca ali a alíquota de 18% e o valor do ICMS para aquela movimentação. Mas vamos colocar que a sua mercadoria tem uma alíquota reduzida. Por exemplo, geleia, aqui no estado de Minas Gerais, a alíquota é de 7%. Então, por exemplo, você naquele mês calendário inteiro, naquele ano calendário inteiro, que normalmente quando acontece algum erro de alíquota no seu sistema, às vezes demora um tempo para você descobrir. Então vamos colocar que a geleia, que é 7% aqui no estado de Minas Gerais, você está colocando lá 18%. Então no ano calendário inteiro, em vez de você pagar 7%, você pagou mais do que o dobro de imposto para essa mercadoria. Então o que você tem que fazer quando você verifica que está pagando imposto a maior? Você abre um processo administrativo junto ao Estado, informando com os relatórios de ICMS, com os valores pagos, informando o pagamento indevido e solicitando a restituição desse imposto. Da mesma forma, você pode fazer isso também com o ICMS-ST. Então a nossa segunda possibilidade é restituição de ICMS-ST. O que é o ICMS-ST? Para quem é empresário já está familiarizado com essa sigla. ICMS-ST é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria Intermunicipal, Interestadual e Comunicação. Substituição tributária. O que isso significa, essa sigla ST, substituição tributária? Isso significa que o produto não há que se falar em nova tributação de ICMS. Por quê? Como o Estado ele não consegue verificar e fiscalizar cada empresa pequena, com alguns tipos de produto, o que ele faz? Somente a empresa, somente o fornecedor original, ele vai pagar ICMS para todas as cadeias. Então o Estado ele faz um cálculo, coloca uma margem de valor agregado e verifica qual vai ser mais ou menos o lucro dessa mercadoria até a última cadeia, até o consumidor final, e faz o quê? E cobra a indústria lá em cima por toda essa operação. Então, quando essa mercadoria chega no atacadista, no varejista ou no consumidor final, o ICMS já foi pago para toda a operação. Então, nesses casos, não há o que se falar em ICMS-ST. Só que muitas pessoas, muitas empresas desavisadas, pegam uma mercadoria que é ST e tributa ela novamente, fazendo assim uma bitributação. Então, nesses casos também, você pode solicitar, por via de um processo administrativo junto ao Estado, a restituição do ICMS-ST pago indevidamente. E a terceira possibilidade, eu já vou falar ela junto com a quarta, que é o PIS e o COFINS. O PIS é o Programa de Integração Social e o COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então esses 2 impostos, também existem algumas mercadorias que é a mesma regra do ST. Ele chama monofásico. O que isso quer dizer? Quer dizer também que ele já foi pago o imposto da origem e não há de se falar imposto subsequente. Então, nesses casos também, nós verificamos que algumas mercadorias, por exemplo, autopeças, é monofásico PIS e COFINS. Então, mesmo as empresas do Simples Nacional, então existe muita dúvida em relação a isso. Tem muito empresário que acha que, por ele ser simples, ele não faz jus ao benefício de
PIS e COFINS monofásico. Só que isso não é verdade. O benefício de PIS e COFINS monofásico também se aplica a empresas do Simples Nacional. Então, se você tem uma mercadoria, por exemplo, de autopeças e faz a tributação dessa mercadoria normal, mesmo você que é Simples Nacional, você também tem direito à restituição desse imposto. E essa movimentação é uma movimentação que tem acontecido com certa frequência, porque a Receita Federal estipulou um prazo de 90 dias. Então, para você, empresário, dos últimos 5 anos da sua empresa, que você pagou PIS e COFINS, que deveria ser monofásico, que você pagou, você pode solicitar por via administrativa junto ao ECAC uma restituição desse valor e num prazo de 90 dias o valor cai na sua empresa. A gente tem visto aqui essa realidade com muitas empresas de autopeça, de gás, pedindo essa restituição e dentro de 90 dias o valor já caiu restituído referente aos 5 anos calendários anteriores. E a quinta e última possibilidade é o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados. E a mesma regra do ICMS. Então o IPI, a regra geral, 10%. Se você tem uma mercadoria que tem uma alíquota reduzida, que é 3, que é 7, que é 5, e você tem pago indevido o seu IPI, você também desse valor pago indevido, você pode solicitar a restituição. Então a gente vai verificar que existe as 5 possibilidades: ICMS, ICMS-ST, PIS, COFINS e IPI. E sempre nesses casos é viável verificar como a sua empresa está funcionando, verificar a alíquota, faturamento, verificar onde ela pode estar melhor enquadrada e também conferir se as alíquotas e os impostos que estão incidindo sobre os seus produtos, eles devem ser incididos, porque caso não, você pode solicitar a restituição desses impostos. Esse é nosso vídeo de hoje e logo mais a gente volta com mais um vídeo. Forte abraço!